Glória a Jesus. Domingo temos batismo, né, irmãos? Nossa irmã Sandra vai descer as águas, ela vai morrer, irmãos? Já está morta, né, irmãos? Vai ser sepultada lá, a velha criatura vai ser sepultada lá. Mas ela vai ressuscitar pela fé no poder de Deus, né, irmãos? Irmãos, 2 Coríntios capítulo 5. E aí assim haverá festa no céu, né, irmãos? Domingo, às 14 horas. Vamos lá testemunhar esse grande evento, irmãos. É 2 Coríntios capítulo 5. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 14, irmãos. Diz assim, irmãos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos o quê, irmãos? Morreram. Quem foi que morreu por todos, irmãos? Jesus. Então, o amor dele nos constrange a certo ponto de que, se eu entendo que ele morreu por toda a humanidade, irmãos, então, se eu quero viver para ele, eu tenho que morrer, né, irmãos? Versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, e se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, não é o simples fato de Jesus ter morrido, mas ele ter ressuscitado, né, irmãos? Então, ele ressuscitou e ali trouxe salvação a toda a humanidade, irmãos. Então, todos têm oportunidade de tomar posse dessa salvação. E aí diz aqui no versículo 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos, segundo o que, irmãos? Segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Então, irmãos, Jesus ele foi conhecido quando ele veio ao mundo em carne. Só que ele, irmãos, ele ressuscitou. Ele morreu e ele ressuscitou. Hoje, nós conhecemos ele não como filho de Deus, nós conhecemos ele como Senhor, como Deus. Então ele venceu tudo, irmãos, para ele poder ressuscitar. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu esse mundo, ele venceu a lei, ele venceu tudo, tudo. Ele cravou a lei na cruz. Então, nós não conhecemos mais Jesus segundo a carne, não conhecemos. Ele esteve nesse mundo, mas ele foi para a cruz. Ele pagou o preço pelo pecado de toda a humanidade. O pecado que começou lá em Adão. Ele pagou o preço, ele ressuscitou. Então, hoje ele é Senhor. E os nossos irmãos? E os nossos irmãos? Nós conhecemos segundo a carne, irmãos? Também não. Por quê, irmãos? Porque os nossos irmãos também ressuscitaram. Domingo, a nossa irmã Sandra, ela vai descer as águas. E a palavra fala que ela vai descer as águas, ela vai sepultar o que lá, irmãos? Vai ser sepultada no batismo, a velha criatura. Vai ser sepultada e vai ressuscitar pela fé no poder de Deus. Então, cada um de nós andamos por fé, nós não andamos por vista. Nós andamos segundo o Espírito, não segundo a carne. Então, nós não conhecemos mais ninguém segundo a carne, nós conhecemos segundo o Espírito. Quando nós olhamos para os irmãos, nós entendemos que cada um de nós está querendo o quê, irmãos? Está querendo glória dessa vida? Não, nós estamos querendo ser aperfeiçoados. Nós queremos seguir com Cristo. Nós queremos salvação, libertação. Queremos ser aperfeiçoados a cada dia. Então nós enxergamos uns aos outros em espírito. Nós enxergamos uns aos outros como novas criaturas. E aí diz aqui, ó, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Quais são as coisas velhas, irmãos? Quais são as coisas velhas? Quando a nossa irmã for batizada lá, vai ser feita uma oração de renúncia ali, irmãos. E ela vai renunciar ali, ela vai renunciar a tudo. Ela vai renunciar todo o passado, toda herança da lei, toda maldição, tudo que recaiu sobre ela durante esses anos todos vai ser renunciado ali. Então, a partir dali ela é nova criatura? Não, não é a partir dali, irmãos. É a partir do momento que ela creu na palavra, que ela foi selada com o Espírito Santo. É uma nova criatura. Ali, ela vai confessar diante dos irmãos, ela vai confessar diante dos demônios, ela vai confessar diante de Jesus, diante do Espírito Santo, ela vai confessar a fé dela ali. Ela vai confessar que ela entendeu a palavra, que ela é uma nova criatura, que daqui por diante, ela vai seguir com Cristo somente, que ela não quer mais estar debaixo de lei, não quer mais estar debaixo dos anjos, ela não quer estar debaixo da autoridade dos anjos, ela não quer mais nada disso.
ela quer seguir com Cristo, ela quer seguir estruturada no Novo Testamento. Então, cada um de nós somos novas criaturas. As coisas velhas, irmãos, já passaram. Ah, mas eu não sou perfeito. Não é mesmo. Mas a busca é por isso, né? A busca é pela perfeição. Erramos muitas vezes? Sim. Mas o nosso desejo é ser semelhante a Jesus. O nosso desejo é ser igual a Ele. O nosso desejo é ser um discípulo verdadeiro. E o que vier pela frente, irmãos, nós enfrentamos. Mas o importante é isso. Ninguém mais conhecemos segundo a carne. E aí diz aqui, ó, versículo 18, ó. E tudo isso provém de quem, irmãos? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, assim como o Pai enviou o Filho único para reconciliar o mundo com Ele, os homens com Ele, assim também hoje, irmãos, nós somos enviados por Jesus para quê? Para reconciliar pessoas com Ele, para reconciliar as pessoas com o Novo Testamento, com Jesus. Então, quando temos que dar bom testemunho diante dos homens, temos que dar bom testemunho diante de todos, de uma tão grande nuvem de testemunhas, para quê, irmãos? Para que pessoas venham ser reconciliadas com Deus. Então, o batismo é muito importante, irmãos, é muito importante. Naquele momento ali, é o momento que a pessoa ela confessa diante de uma grande nuvem de testemunhas, confessa a fé dela, ela confessa que ela tomou uma posição na vida, irmãos. Né? Sem o batismo a pessoa é salva? Sim, se não tiver a oportunidade do batismo é salva. Vamos supor que a pessoa ela entenda a palavra, ela compreendeu, entendeu e não deu tempo de se batizar, vai ser condenada? Lógico que não. Mas o batismo é um passo importante, aquele que pode fazer e não faz peca, irmãos. Aquele que pode fazer e não faz está negando Jesus. Está deixando de dar um passo adiante, está deixando. É como aquele cidadão que arruma uma namorada, a namorada é feia, ele tem vergonha dela. Não é, irmãos? Não é assim? Não é desse jeito? Aí não quer apresentar para a família, não quer apresentar para os amigos, porque a namorada é feia. Jesus é feio, irmãos? Irmãos, você sabe que servia ao diabo, estava debaixo da lei, debaixo de condenação, debaixo de maldição. A hora que você conhece Jesus, fala assim, pera lá, Jesus, ele sendo Deus, ele deu a vida por mim, ele é maravilhoso, ele é lindo. Eu vou mostrar ele para todo mundo, não é, irmãos? Eu vou mostrar para todo mundo que ele é o meu Senhor. Eu vou mostrar para todo mundo que eu não quero mais aquele marido que eu tinha, não. A palavra fala, irmãos, que nós morremos por nosso velho marido, irmãos. E quem era esse velho marido? Era a lei. Nós estamos mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, irmãos. Agora, é novidade de vida, né? É novidade de vida. É saber, é seguir adiante, livre de condenação, livre de maldição. Irmãos, uma enfermidade para quem não tem Jesus é uma maldição, irmãos. Se a gente for ver as enfermidades, vai lá em Deuteronômio, capítulo 28, no versículo 16 em diante. As enfermidades estão todas lá, irmãos. Todas lá. Espírito de loucura. Irmãos, as pessoas estão cheias de loucura aí. De várias maneiras. Os médicos aí, os estudiosos aí, eles ficam achando nome para as loucuras. Para o mundo, é condenação, irmãos. O cristão não. O cristão, ele segue adiante. Ele não está preocupado não com essas coisas. Ele tem Jesus sobre a vida dele. Mas, né, vamos finalizar lá em Colossenses, irmãos. Colossenses capítulo 2, versículo 12. O povo fica aí, irmãos, falando com a boca cheia aí, que serve ao Deus do ouro e da prata, irmãos. Irmãos, nós servimos ao Senhor, que é autor e consumador da fé. E Ele fala que a prova da nossa fé é mais preciosa que o ouro. Mais preciosa, irmãos, que o ouro que perece, que se acaba. A nossa fé, se a gente permanecer firme com Cristo, ela é inabalável, irmãos. Pode vir o que vier pela frente. Se nós tivermos fé, nós conseguimos vida eterna. O povo com todo o ouro, toda a prata do mundo não consegue salvação, não consegue libertação. Não consegue. E nós servimos a um Deus que Ele é autor da fé e é consumador também. Então a fé começa por Ele, termina por Ele e estamos bem demais. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Aqui diz, né, irmãos? Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes. Através do que, irmãos? Pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos
nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula, que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando aonde, irmãos? Na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aí podem dizer assim, né? Olha que coisa, triunfou, né? Jesus, ele passou o tempo todo nesse mundo aqui, sofrendo, sendo perseguido, passou por todas as tentações possíveis e impossíveis, e foi para a cruz, crucificaram ele, mataram ele, largaram ele lá pendurado, e despojou principados e potestades, expôs eles publicamente. Irmãos, é só pelo Espírito mesmo que se entende isso. É só pelo Espírito Santo que se entende isso. Ele venceu dessa forma. Aos homens, ao mundo, é loucura isso daí, irmãos. É loucura. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo não tem Jesus como Deus, não tem ele como Senhor. Tem ele como Filho de Deus. Ah, o Filho de Deus, o Pai enviou o Filho padeceu, o Filho sofreu, o Filho. Ele é Senhor. Ele é Senhor. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, irmãos. E aí diz aqui, ó, versículo 16, portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchados na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Então, lá, irmãos, o povo ali, judeu, muitos costumes, muitas festas, muitas coisas, e aí eles sempre quiseram pôr encargos, né? Encargos sobre os homens, e aí depois que a pessoa se converte a Cristo, irmãos, acabou tudo isso, não tem mais nada disso. Depois que a pessoa se converte a Cristo, acabou essa ladainha. Aí a pessoa vai servir ao Novo Testamento. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. O Novo Testamento permite isso? O Novo Testamento fala disso? Não. Então, não. Ah, tem que fazer campanha. Tem que fazer campanha? Jesus pede para fazer campanha? Não. Então, não faz campanha. Tem que dar o dízimo. Jesus determina que dá o dízimo? Não. Então, não dá dízimo. Ah, tem que fazer voto. Jesus manda fazer voto? Não, não tem voto. Então, em Cristo, irmãos, nós somos livres. Livres para quê? Para sair dessa ladainha toda, sair desses negócios todos aí. E aí, irmãos, diz aqui, ó, versículo 20, ó. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se estivesse no mundo? Tais como, não toqueis, não proveis, não manuseeis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para satisfazer o quê, irmãos? A carne. Então, tudo que se faz, irmãos, está fora da palavra, muitas coisas. A pessoa pode estar demonstrando ali, olha como tem fé, olha como é firme, olha como é religioso. Irmãos, para Jesus não está dizendo nada. O que ele não determina que se faça, não se faz. Você vê o povo pulando ali, batendo asa, querendo voar na hora do louvor. Na hora da pregação é uma loucura toda, né, irmãos? Quem olha fala assim, olha que povo fervoroso. Povo fervoroso. Está fazendo tudo que Jesus não mandou fazer, né? Então, e aí no capítulo 3 aqui, versículo 1, irmãos, já diz, ó. Aqui vem dizendo aqui, ó, como que o cristão ele deve se comportar. Depois que ele entendeu a palavra, depois que ele está em Cristo, depois que ele ressuscitou, diz aqui, ó. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são da onde, irmãos? De cima. Buscai as coisas que são de cima. Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele. De que forma, irmãos? Em glória. Imagine, irmãos, imagine que as pessoas elas acham que tem vida. A vida do cristão está com Cristo. Quando ele se manifestar, aí nós vamos tomar posse mesmo, irmãos, da glória, né? Vamos tomar posse, porque a nossa vida está com Ele. Nós vivemos aqui por Ele. Tudo que nós enfrentamos é pelo poder dEle. A alegria que nós temos que ter, irmãos, deve ser por Ele. Por Ele. E quando Ele se manifestar, vamos receber, né? Vamos ser glorificados juntamente com Ele. Versículo 5, ó. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra.
a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos de quem, irmãos? Da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quem que nos criou, irmãos? Jesus, através do quê? Através da sua palavra, do Evangelho, irmãos. O Evangelho é o que faz de cada um de nós novas criaturas. O Evangelho é o que nos sustenta a cada dia. É o que nos dá força para lutar, força para vencer. Né, irmãos? Versículo 11, ó. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei de que forma, irmãos? Vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fossem chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede o que, irmãos? Agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós, abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém, irmãos? Que o Senhor abençoe grandemente os irmãos, que essa palavra, irmãos, ela vem estar em nossas vidas, que a cada dia a gente venha buscar realmente pelas coisas do alto. E quando se fala as coisas do alto, irmãos, nossos irmãos estão inclusos nisso. Porque cada um dos irmãos tem a vida escondida lá com Cristo. Está lá a vida dos irmãos. E naquele dia nós vamos receber, irmãos, naquele dia nós vamos receber, a palavra fala que nós vamos receber a adoção de filhos. Aquele dia é o dia que ele vai vir buscar cada um de nós, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer Jesus?